A paz do Senhor, irmãs, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui nesta manhã, mais uma vez trazendo aqui uma reflexão da palavra do Senhor e quero extrair aqui esses acontecidos tão lindo, tão importante que é a palavra do Senhor. E eu quero passar uma mensagem quente, mas sabe o que é uma palavra quente? Do coração de Deus para o seu coração. Então vamos lá juntas, abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, do 1 ao 21. Nós vamos ver uma mensagem linda de Deus para nossos dias, para os dias de hoje, trazendo a reflexão para os nossos dias. E na medida do possível que eu vou lendo, eu vou explicando a palavra de Deus para que nós possamos entender o que Deus está querendo comigo e com você nesta manhã. Qual é a reflexão que nós deveremos fazer nesta manhã? O que nós vamos tirar de dentro da palavra e aplicar na nossa vida? Então vamos lá. No capítulo 14, no verso 1, Deus começa a ter um diálogo aqui com um líder. Começa aqui Deus falar coisas lindas para um grande líder, para quem se dispôs na sua presença, para quem estava ali em contato com Deus, para quem estava em conexão com Deus. Somente para Moisés, Deus agora começa a revelar segredos, a falar qual era as estratégias dele e por que aquele povo estava naquele lugar e qual era a missão. Então vamos lá. Deus então fala com Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que torne. Observa aqui já uma ordem expressiva de Deus dizendo que era para o povo tornar. E o verbo que torne, que vem de tornar, aqui é uma ação expressiva de Deus. O povo estava diante de 3 cidades, Pi-Hairode, Baal-Zefron e Migdol. E eu vou estar explicando o que significa essas palavras, o que significa ficar diante de Pi-Hairode. Pi-Hairode significa beco sem saída. Migdol significa torres, montanhas altas. E Baal-Zefron significa protetor do comércio. Eles acreditavam, os moradores de Baal-Zefron acreditavam que ele era o protetor daquela cidade. Era Baal-Zefron que protegia, era Baal-Zefron que abençoava, que mandava chuva. Então eles acreditavam em Baal-Zefron. Então Deus chamou o seu povo e disse: se acampe, fique diante de Baal-Zefron, fique em frente a Pi-Hairode, diante do Mar Vermelho. Houve uma condição de Deus para você ficar parado, ficar aguardando o sinal de Deus, as estratégias de Deus. Agora nós vamos mais adiante. Então Faraó dirá: os filhos de Israel estão embaraçados na terra, no deserto, os encerrou. Aqui há um ponto forte no 14, no verso 3, quando Deus diz assim: Deus falou algo em particular. Deus primeiro teve algo em particular com Moisés. Deus falou tudo com Moisés, mas Deus somente falou com ele. Deus não falou para o povo a qual ele levava. Deus deu uma ordem, Deus disse assim: olha, eu quero que vocês fiquem diante de Pi-Hairode. Eu quero que vocês fiquem lá, porque eu tenho um projeto, Moisés, para você eu vou revelar. Então, aí eu começo já a ver por que Deus não falara para todo o povo, diante do povo. Deus falou somente com Moisés. Tem segredos de Deus que se faz necessário você se dispor na brecha. Você precisa estar em conexão com Deus para que Ele possa revelar. Nem tudo Deus fala com todo o povo presente. Há palavras que é diretamente para o seu coração. E nesta manhã Deus tem uma palavra diretamente para o seu coração. E Deus falou para Moisés diretamente no coração dele: é para você ficar aqui parado. Eu quero que o Egito, que Faraó pense que vocês estão embaraçados, que vocês estão num beco sem saída. Eu quero também que através disso que eu vou fazer, Moisés, para você eu vou falar que a minha glória, que a minha presença, Deus queria que o nome dele fosse exaltado.
Deus queria que a glória dele, que a nação do Egito reconhecesse que Deus é o Senhor. Então Deus queria que o seu nome fosse glorificado. Então, no 3, era isso, porque Deus estava mandando uma mensagem para Faraó, que ele pensasse, espera aí, ele levou o povo para o Egito, eles vão estar encurralados, eles vão estar num beco sem saída, eles vão estar em Pi-Hairode, eu conheço. Então, porque naquela península ali, ninguém melhor do que Faraó conhecia. Faraó conhecia toda aquela península que estava ali, então ele conhecia os 4 cantos do Egito. E quando ele viu que o povo foi naquela direção, ele disse, vão estar embaraçados. E meus amados ouvintes, nesta manhã eu não sei qual é o lugar, a situação que você encontra. De repente, o inimigo até pensa que você está encurralado, que você está em Pi-Hairode, num beco sem saída. Mas Deus nessa manhã te diz que a situação permitida por Deus, que Ele nos coloca em Pi-Hairode. Mas tem situação que é nós que as queremos ou provocamos, mas nesse contexto, aqui foi o próprio Deus que criou essa situação, para que o povo ficasse em Pi-Hairode e o nome do Senhor fosse glorificado. Então vamos mais para frente. Eu vou pegar os pontos mais importantes para que o áudio não fique tão extenso. No verso 5, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Disseram, por que fizemos isso, havendo deixado Israel para que nos sirva? Então no verso 5 foi anunciado, e é sobre esse anúncio aqui, sobre esse comunicado, como que chegou esse comunicado. Lembra que eu falei sobre aquelas 3 cidades? Migdol é uma delas, significa torres altas, montanhas altas. E nessa torre alta aqui, tinha um posto com soldados a mando de Faraó naquele lugar. Então esse posto estava exatamente nesse local. E desse posto, diz os historiadores que eles usavam de grandes metais polidos, e os raios do sol batiam nesses metais polidos e mandava a mensagem direto para Faraó. Então, quando esse episódio aconteceu, Faraó recebeu uma mensagem imediatamente, que o povo estava ali pairado diante de Pi-Hairode. Você observa que no verso 5 ele diz assim, sendo pois anunciado ao rei do Egito. Então os soldados mandou essa comunicação, em forma de código, de sinais. Então era um código que eles usavam nas torres altas, em Migdol, mandando sinais, usando esses metais. Quando o sol batia no metal, dava reflexo. E da torre de Migdol até a capital do Egito, Faraó recebia aquela mensagem. E foi para lá que ele partiu para trazer de volta o povo de Deus. Então Faraó, no verso 7, tomou 600 carros escolhidos. Diz a Bíblia que aproximadamente 6 milhões de pessoas estavam ali no comando, a mando de Deus, Moisés o conduzindo. E neste momento, no verso 7, tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, os capitões sobre ele. Vocês imaginam 600 carros e seus cavaleiros, todos ali bem preparados, bem armados. O comando de Faraó agora sai para as ruas, sai para buscar o povo de Deus. Agora vamos parar um pouco aqui no verso 7. Eu até escrevi aqui para vocês os pontos que Deus tocava no meu coração, eu comecei a grifar. Então, Faraó preparou os seus 600 carros, como eu já havia falado. Mas o que eu quero dizer é que quando há situações, que quando o medo chega, é óbvio que a gente não consegue enxergar 600 carros. Quando o medo chega, você consegue ver muito mais carro do que o que está diante da sua vida. E aonde eu quero chegar? É que quando o medo bate na sua porta, você começa a ter
Você começa a ver gigante aonde não tem. Você começa até a gigantar a situação. Se era 6 carros, você passa a ver mais do que deveria. Meus amados irmãos em Cristo, quando o medo chega, quando você olha e vê aluguéis atrasados, cartões atrasados, enfim, quando você vê várias situações, principalmente nós que somos autônomos, que trabalhamos no comércio, quando você vê que você está em pirrairode, você não tem outra situação. Então, quando você vê as contas, suas contas tudo chegando, quando você vê, enfim, quando você começa a ver os boletos bancários atrasados, é nesse momento que você começa a gigantar o problema. Às vezes o problema está ali, você entra em desespero, e meu aluguel, você começa a sair, perder o controle. Toma cuidado. Nesta manhã Deus diz assim: não perca o controle, não tenha medo da situação. E bem verdade é que Migdol é torres de vigílias, torres altas. Esses soldados estavam ali, eles não estavam à toa, eles estavam ali ao comando de Faraó naquele lugar. Meus queridos, Deus é a nossa torre. Deus é a nossa torre forte, a nossa torre alta. Deus consegue enxergar de longe. A Bíblia diz que Deus, ele consegue ver, enxergar, ele ouve e ele manda uma mensagem. Assim como nessa manhã ele está mandando uma mensagem para você. Ele já recebeu os metais, Anaiassur e Andecomandas. Deus está mandando uma mensagem para você ser valente, vai adiante, seja forte, não tenha medo da situação, não importa a circunstância onde você se encontra. Se em Pirrairode é beco sem saída, quem anda com Deus tem saída. Então vamos mais lá, não dá para conter, fazer esse estudo sem não sentir a presença de Deus. No verso 7, eu já falei que ele preparou seus carros e seus cavaleiros, né? Ali Faraó preparou todos os seus soldados. Vamos mais para diante. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então devemos tomar cuidado, porque o cristão, nós vivemos por fé e não por vista. A palavra do Senhor diz em todo tempo que nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo. Que o justo, ele vive pela fé. A circunstância que você se encontra, Deus diz assim: não tenha medo, viva por fé. E veja só, quando eles viram, temeram. E nessa manhã, qual é a situação que você está temendo? Deus diz assim: não tenha medo. Mais uma vez ele diz: não tenha medo. Qual é a situação que você está vendo? Quem está vindo aí correndo atrás de ti? Então disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que tirássemos de lá. Observa aqui uma murmuração no meio da circunstância. Pare. Não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar. Havia uma murmuração e não era do ímpio, era do povo de Deus, porque estava com medo. O medo, ele provoca muita situação. No verso 13, é uma mensagem para mim e para você também. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. No verso 3, meu amado, tem uma palavra profética da parte do Senhor. Deus está te dando livramento nesta manhã. Deus está dando livramento para alguém nesta manhã que está me ouvindo. Deus diz assim: não temas, fique quieto e vede o livramento que o Senhor fará hoje. Deus não disse ontem, Deus disse hoje. O hoje de Deus vai chegar na sua vida. Deus está entrando no seu lar, Deus está entrando na sua casa, Deus está entrando no seu comércio, Deus está te dando livramento. Receba da parte do Senhor livramento nesta manhã. E no verso 15, então disse o Senhor a Moisés:
Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Agora vamos trazer para nossos dias hoje. O que Deus está querendo dizer? Saia dessa situação, levanta dessa cama, seca as suas lágrimas e o seu choro nesta manhã. Levanta como soldado valente de Deus, porque Deus não falou com toda a multidão, Deus falou com alguém específico, ali foi Moisés. E você, esse alguém específico nesta manhã, levanta, seca as suas lágrimas. Deus diz que caminha, que marche, não pare, porque Deus é contigo nesta batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no verso 19 também, o Senhor diz assim: o anjo do Senhor ia diante de Israel e retirou-se de trás deles. Também a coluna de nuvem retirou diante deles e os pôs atrás. Nós devemos dar honra a Deus, atributos a Deus. Aqui não foi Moisés exatamente que abriu o mar vermelho. Moisés apenas foi um instrumento de Deus. Nós sempre devemos tomar cuidado, ler a palavra do Senhor, e todos os atributos é para Deus. Deus diz que a glória dele ele não dá a outro, Deus não dá. Então aqui Deus diz assim, olha só, e o anjo do Senhor estava diante do exército. Então quem estava no comando era Deus. Deus está no seu comando também, na sua situação. Aqui era Deus, para que vocês saibam e meditar na palavra do Senhor, era Deus. Olha, o anjo do Senhor no verso 19 estava diante. Ou seja, todo o tempo a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor ia na frente, mas depois ele passou atrás, porque ele ia fazer algo estrondoso, algo tremendo da parte de Deus. E eu quero falar aqui um pouco também do 19, que quando esse povo caminhava, tinha da parte de Deus uma autoridade nos astros. Sim, o que a irmã Mislene está querendo dizer? Olha só no verso 20. Ele ia ao campo dos egípcios e ao campo de Israel, e a nuvem era escuridade. Então o Senhor falou a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Tem situações na nossa vida que o Senhor, ele permite, como eu falei desde o início. E foi aqui esse vento, a Bíblia diz, e eu fiz algumas pesquisas, que esse vento, o povo estava no ocidente, e o vento veio do oriente. O vento veio da Jerusalém, da nova terra. O Senhor mandou esse vento que veio de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E o vento veio de lá, o vento veio soprando e veio forte. E esse vento foi a mando de Deus. Deus soprou esse vento. Esse vento veio da nova Jerusalém. E vai ser esse vento que Deus vai soprar. Nós estamos aproveitando que estamos vivendo esses momentos difíceis que nós estamos passando. Deus quer que você esteja exatamente em Pirarode. Que muitos aí fora pensem que você está no beco sem saída, mas a igreja de Deus, é Deus que está na torre alta, é Deus que está no comando, e Ele quer que você fique calmo, fique quieto, não se apavore, porque Deus está no comando. Então eu fiz essas pesquisas, esses estudos para você nesta manhã, e é isso, não vamos fazer do problema, agigantar esse problema, dar proporção para esse problema, como na verdade é apenas Deus que quer ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus diz ao povo, no 15, voltando lá no estudo, Deus diz assim ao povo: caminhe, siga avante, vá em frente, não pare e não tenha medo de nenhuma das circunstâncias. Deus, ele passa para a gente uma palavra que diante dessa situação o nome do Senhor deve ser glorificado, e que o justo ele vive pela fé. A Bíblia diz que se o justo recuar, o Senhor não tem prazer nele. Deus está ensinando que nas dificuldades vivemos pela fé. E que Deus é a nossa torre de vigia, Ele vê tudo, tudo Deus vê. Deus está no comando, Ele vê tudo. Ele sabe o que você gosta, o que você pensa, o que você faz. Deus, Ele vê tudo, Ele está na torre mais elevada. Deus está no comando de todas as coisas. Ainda hoje, Deus
te dar um livramento, que é no verso 13. Eu não paro de te falar, Deus está te dando livramento no dia de hoje. Eu não sei qual a situação, mas Deus disse que Ele está te dando livramento nesta manhã. Receba uma palavra profética do coração de Deus para o seu coração. O vento que Deus soprou veio do Oriente, direto do Oriente, da terra prometida. Veio de Jerusalém para alcançar o povo de Deus. Então tem vento que é mando de Deus ao seu favor para trazer as bênçãos de Deus para a sua vida. Então Deus soprou aquele vento vindo do Oriente para abrir o mar vermelho, para criar caminho. Deus, Ele tem caminhos para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai conduzir você para a sua vitória. Eu deixo essa mensagem e que o nome do Senhor seja glorificado nesta manhã. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e que vamos estar juntas, orando em casa, se consagrando, que é isso que Deus quer. Deus colocou nós aonde Ele exatamente gostaria que nós estivéssemos, juntas, unidas em todo o tempo, que a nossa fé não desfaleça no Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e um beijo para todas. Fique com Deus. Amém.